bem-vindos à nona aula do mini curso de C do grupo PET Elétrica da UFPA. Hoje iremos apresentar o conceito de ponteiros na linguagem C. Então, o que são ponteiros? Ponteiro é um tipo de variável que aponta para um endereço de memória. Ou seja, digamos que eu tenha uma variável num com 15, com um valor 15 associado a ela. Eu posso criar um ponteiro com o nome exemplo e que aqui eu devo também iniciar ela declarando o tipo de variável para a qual o ponteiro vai apontar. No caso, irá apontar para uma variável do tipo inteiro. Assim, em exemplo, eu posso atribuir um valor. Uma variável do tipo ponteiro recebe um endereço de memória. Então, assim como na função scanf, para acessar o endereço de memória, colocamos um e-comercial antes do nome da variável. Colocando e-comercial antes do nome da variável num, estamos acessando o endereço de memória em que esta variável está. Da mesma forma, podemos criar um ponteiro que vai apontar para o endereço de uma memória de uma variável do tipo char. Podemos criar uma variável do tipo char, chamar de caractere e associar uma letra C a ela. E se a gente quiser associar esse ponteiro a esse endereço de memória, basta colocar o e-comercial e o nome da variável, da mesma forma como para uma variável inteira. Com os ponteiros, é possível tanto imprimir o endereço de memória para qual ele está apontando, como também o conteúdo que está nesse endereço de memória. Sendo que para imprimir em tela o conteúdo de algum ponteiro apontando para para uma variável do tipo inteira, teria que ser porcentagem %d, e para nos referir ao conteúdo, sempre colocamos um asterisco, um asterinho, antes do nome da variável. No caso, aqui eu tinha chamado de exemplo, então aqui teria que ser exemplo. Se eu chamar de point, eu posso me referir usando point. Então, por exemplo, se eu quero me referir a uma variável inteira, a variável inteira aqui era o exemplo. Teria que escrever dessa forma. Para um caractere, o ponteiro que eu criei era o exemplo 2. E quando eu estiver apontando para uma string, eu posso simplesmente. Opa, perdão, não é sem o espaço, é junto, tá, gente? Mas se eu estiver apontando para uma string, eu posso receber o conteúdo mostrado pelo ponteiro simplesmente colocando o ponteiro no lugar em que a gente colocaria uma string. E o porcentagem é essa. Agora, para ver o endereço do conteúdo apontado, teríamos que usar o porcentagem %p e point. Se a gente quiser ver o endereço sem o ponteiro, é possível também. Lembrando, para a linguagem C, o conteúdo por exemplo, digamos que eu queria ver da variável num, então eu teria que colocar o e-comercial e num. Assim, eu posso printar em tela o endereço dessa variável, desse conteúdo aqui. Então, vamos agora para um exemplo prático. Aqui, no nosso código, podemos declarar uma variável inteira e um ponteiro que vai apontar para uma variável inteira. Aqui, estamos atribuindo o valor ao ponteiro do endereço de memória dessa variável. Lembrando, um ponteiro, uma variável do tipo ponteiro, recebe um endereço de memória. E para acessar o endereço de memória, a gente coloca um e-comercial antes do nome da variável. Assim, nesse exemplo aqui, podemos imprimir o valor, como já vimos, o endereço apontado
usando porcentagem P, já que a variável ela mostra um endereço de memória, e o conteúdo que está sendo apontado, usando asterisco point 1. Lembrando, esse asterisco sempre vem antes de um ponteiro se a gente quiser ver o conteúdo para qual esse ponteiro está apontando. Assim, se executarmos, podem ver o valor que está no exemplo, o endereço para qual o ponteiro está apontando e o conteúdo exatamente como na variável x. O endereço é esta combinação toda aqui. E assim como vimos anteriormente, é possível também acessar o endereço simplesmente colocando o e-comercial antes, no caso, antes da variável. Assim, podem ver que o endereço de x é 62, é 14, assim como exatamente o endereço que o ponteiro está apontando. Assim, outras coisas interessantes de se notar. Podemos colocar um asterisco e antes de um endereço de memória para que no printf seja mostrado o conteúdo desse endereço de memória, assim comprovando que um ponteiro é nada mais do que o endereço de memória. Só que um ponteiro serve exatamente para isso, armazenar um endereço de memória, ou, entre outras palavras, apontar. Então, se executarmos, deve aparecer exatamente o mesmo conteúdo. 10. Mas, e se eu quiser mudar o conteúdo nesse endereço? Eu posso simplesmente usar um scanf diretamente no endereço e, no caso, aplicar e colocar nesse endereço um valor inteiro, por exemplo. Assim, se eu for querer saber o valor que está em x, perdão, vai ser 10, assim, o scanf para receber o endereço, 14, e novo valor 14. Lembrando, só uma pequena lembrança, sempre que vamos usar o scanf, quando vamos colocar o parâmetro aqui, estamos colocando o endereço de memória da variável em que iremos alocar o dado, no caso, um número inteiro. Dessa forma, como o ponteiro ele guarda o endereço de memória, posso simplesmente utilizar o ponteiro em vez da variável com o comercial na frente. Assim, eu também posso alterar o valor dentro da variável para 9, por exemplo. Por fim, apenas mostrando que é possível também mostrar, acessar o conteúdo que está no endereço de memória através do ponteiro, lembrando novamente usando asterisco antes do ponteiro em si. Sim, 10. Se eu mudar para 17, o valor do x é 17. Além disso, podemos verificar que uma informação interessante. Quando criamos uma string e criamos um ponteiro e alocamos o endereço dessa string nesse ponteiro, vamos verificar algumas coisas aqui. Neste printf, eu estou pintando a própria string, com porcentagem S, o endereço para o qual o point1 está apontando, o endereço do nome, que devem ser os mesmos, já que foram atribuídos, e o conteúdo para qual o ponteiro 1 está apontando de fato. Como vocês podem ver, a string em si é o nome, André Oliveira.
o endereço para qual ponteiro está apontando é este. É o mesmo endereço da variável nome, como deveria ser. E o conteúdo no endereço é apenas A. O endereço ele está guardando apenas um caractere. Ele não guarda a string toda em apenas um espaço. O que acontece com strings é que quando criamos uma string ou um vetor, nós guardamos a informação de forma sequenciada, ou seja, um endereço após o outro, nós teremos esta mesma nós teremos essa string armazenada. Mas essa lógica vai ficar um pouquinho mais clara ao apresentarmos a aritmética de ponteiros. Então, vamos voltar para o slide. Aritmética de ponteiros. Basicamente, com ponteiros é possível realizar uma espécie especial de aritmética quando a gente está trabalhando com vetores e strings. Por exemplo, se eu tiver uma string em que eu armazeno cachorro dentro dela. Se eu criar um ponteiro e associar ele no endereço de memória da variável cachorro, no caso da variável nome, se eu imprimir o conteúdo que está em ponteiro, eu vou estar imprimindo um caractere apenas. Mas, através da aritmética de ponteiros, eu posso percorrer meu endereço de memória. Assim, eu posso somar a variável ponteiro, e imprimir a próxima letra que está na ordem do endereço de memória. No caso, letra A, de cachorro. Ou posso somar 3 e vou imprimir a terceira letra. No caso, logo depois de C. Então seria H. Mas, para entender melhor, vamos para o exemplo no código. Vamos lá. Aqui, vocês podem ver, eu declarei uma variável número igual a 2 e para fazer para percorrer em outro momento. Vamos primeiro comentar esta parte, que será vista depois. Isso aqui não precisa. Muito bem. E aqui eu criei um vetor. Vetor. Priori fazer um vetor 3. Um vetor de 3 números. Nesse vetor, eu associei um ponteiro ao endereço de memória dele e pedi para o programa imprimir o endereço apontado e o valor desse endereço. Assim, como vocês podem ver, no momento que eu estou apontando para um valor dentro do vetor, eu estou apontando para o valor 4, que é o primeiro valor dentro do vetor. Eu não estou apontando para todos os valores. Mas, quando eu crio um vetor, o interessante é que cada um desses valores estão sequenciados um após o outro. E utilizando a aritmética de vetores, eu posso percorrer por esses valores. Assim, eu posso somar um ao ponteiro e somar um ao endereço de memória. E o programa irá reconhecer. Se vocês tiverem reparado, aqui era 0, foi para 4, e o valor foi para 20, assim como no vetor que tínhamos criado, 4, 20 e menos 7. Então, se eu somar mais 1, ou seja, mais 2, eu devo ir para menos 7. Aqui, menos 7, e somei mais 4 no endereço de memória. Uma coisa interessante é que, numericamente, o valor vai subindo de 4 em 4 no endereço de memória para inteiros e para achar, no caso, no string, vai subindo de 1 em 1. Vamos ver no próximo exemplo, no string. Então,
Uma coisa interessante a se fazer é imprimir todos os valores dentro do vetor. Coisa que podemos fazer, deixa eu apenas vir aqui e vamos percorrer agora. Com i indo de 0 a 3, sendo que vamos apenas ver os valores neste espaço. É apenas no espaço do i. Então, no espaço 0 do vetor, temos o 4 e o endereço no 62FE0400, no 20, 04 e no menos 7, 08. Assim, utilizando a aritmética de vetores e um espaço de repetição, é possível percorrer todo um vetor, ou uma string, ou uma matriz. Para uma matriz, por exemplo, 3 por 3, voltar com aqueles valores. E agora, como vocês podem ver, eu tenho 9 valores agora. Mas eles vão estar em sequência. Se vocês forem reparar no endereço, ele sempre sobe de 4 em 4. Mesmo passando para a próxima coluna no caso, a próxima linha dentro de uma matriz, ele vai somando de 4 em 4 e guardando os valores em sequência. Assim é uma forma de se referenciar, mas uma coisa interessante de se notar é que strings e vetores são, na verdade, ponteiros, de certa forma, porque eles são o primeiro endereço de memória da sequência. Então, em vez de chamar pelo ponteiro para procurar o endereço e o valor, eu poderia simplesmente chamar por vetor. Vetor e vetor. Assim, eu vou obter exatamente. Opa, perdão, como eu estou apontando para o vetor, aqui. Sim, sim. Para vetor, a lógica é um pouquinho diferente. Mas, perdão, confundi com string. É com string que podemos verificar assim. Mas, como vocês podem verificar, pelo menos para o endereço, para o conteúdo, isso não é verdade. Mas para o endereço, é exatamente o mesmo endereço que apareceu quando utilizamos os ponteiros. Os mesmos endereços. Aí, opa, deixa eu verificar uma situação. Se eu colocar como vetor aqui, não é exatamente o mesmo endereço. Perdão. Isso aqui realmente é apenas para string. Então, para executar esse código é realmente apenas com ponteiros. Mas enfim, o ponteiro de fato vai apontar para o início, no caso da string em si. Aí aqui deve ser ponteiro também. Agora sim. Além do mais, podemos verificar aqui que uma string funciona de maneira semelhante. Nós temos nome, o ponteiro e uma variável do tipo inteiro. Agora, se eu executar, vocês podem ver que aparece uma série de números aqui.
que são esses números. Eu estou com este código apenas imprimindo esses números, essas letras aqui. Se eu imprimir apenas os caracteres, no caso aqui eu estou me referenciando, lembrando, asterisco ao conteúdo do ponteiro. Então, Lucas Borges Maia, em todas as 20 posições. Assim como o nome declarei como 20, eu estou apenas percorrendo esta string e imprimindo em tela as letras. Mas nós vimos com a função strtoc que podemos separar uma string em tokens. Mas o que isso significa exatamente? Vamos executar aqui. Como vocês podem ver, opa, no caso eu estou usando o ponteiro aqui. Vou executar apenas essa parte. Como vocês podem ver aqui, executou normal, a partir de Lucas é até Maia. Mas se eu executar de novo, vou começar de Borges até Maia. E se eu executar novamente, vou executar a partir de Maia. Mas o que está acontecendo de fato? A função strto, lembrando das nossas aulas anteriores, o que é que ela retorna? Ela retorna um endereço de memória. Em outras palavras, um ponteiro. Então, para receber o seu valor, precisamos de uma variável do tipo ponteiro, que foi criada aqui. E opa, não precisava nem receber o nome, na verdade. Assim já funciona. E é o ideal. Ela envia uma variável do tipo ponteiro para point1. Mas lembrando, qual era o objetivo de separar em token? Separar Lucas, Borges, Maia, separando pelo espaço. E é isso que ela faz. Separa pelo espaço. Além disso, quando executamos novamente, o que está acontecendo? Quando executamos com null, ela vai verificar o endereço em que ela está e vai percorrê-lo até encontrar outro espaço. Assim, colocando dentro desta variável este endereço novo. Portanto, ela vai começar a partir de Borges, pois ela verificou que tem um espaço logo depois de Lucas, e aí vai continuar a string a partir posteriormente depois desse espaço. E se executar de novo, ela vai verificar qual é o próximo espaço e vai trazer o endereço para o point a partir de Maia agora. Mas não é só isso. Por exemplo, se nós formos imprimir em tela o conteúdo deste ponteiro, caso point1, primeiro executando apenas uma vez o código, primeiro sem executar o código antes, queremos o conteúdo, então precisamos de aqui uma string. Agora sim. Opa, sim. Estou imprimindo o endereço para qual o point está apontando, né? Primeiro eu preciso associar ele a variável, né? Esqueci. Point1 boa nome. No caso é o endereço da variável. Agora sim. Nós temos Lucas Borges Maia. E ao fim temos
a string. Sim, perdão. Esqueci que é o seguinte. Quando nós temos uma string, nós não... E nós queremos imprimir o conteúdo que um ponteiro está... Quando usamos um ponteiro para apontar uma string, basta colocarmos o endereço de memória, pois o porcentagem %s já reconhece que tem que ler os endereços de memória seguintes, se houverem caracteres. Então, agora sim está aparecendo a string completa, Lucas Borges Maia. Mas, quando eu executo uma vez o strtoc, apenas Lucas aparece. Se eu executo novamente, apenas Borges aparece. Se eu executo novamente, apenas Maia aparece. Mas o que está acontecendo de fato? Para verificar isso, podemos utilizar, em vez de chamar o conteúdo o qual o ponteiro está apontando na forma de caractere, podemos chamar na forma inteira. O que vai acontecer? Vamos ver o número em ASCII. Então, se executarmos novamente, apenas nome, vamos verificar que todos os números estão preenchidos. Mas, se executarmos strtop uma vez, podem verificar que agora tem um zero no espaço 5. E se executarmos de novo, houve uma redução e houve um zero bem aqui no espaço 6. E se executarmos mais uma vez, percorreu até chegar em Maia, só que está escrito em ASCII. Vocês podem reparar, o A minúsculo em ASCII é 97. Então, o que é que está ocorrendo? O que é que essa função faz na realidade? Ela verifica uma string e um caractere, sendo que esse caractere ela irá transformar em contra/0, que é o que indica o final de uma string. E o número ASCII, que representa o contra/0, é o próprio zero. Assim, após executar, primeiro vamos verificar como é o código ASCII completo. Como nós queremos verificar todo o endereço de memória, em vez de começar com point, podemos chamar de nome, pois uma string, como dito anteriormente, na verdade, o nome dela está apontando para o endereço de memória dela. Tanto que quando utilizamos scanf, não precisamos usar o e-comercial para escrever algum conteúdo em uma string. Assim, podemos percorrer esta mesma string de forma como se fosse um ponteiro, usando a aritmética de ponteiro, somando o i e percorrendo ela, só que sem usar um ponteiro em si, usando apenas o nome. Assim, podem ver que estamos percorrendo todo o meu nome, mas em forma de ASCII. Então, esse aqui seria seria o L, U, C, A, S. E esse 32 é o ASCII para o espaço. Como vocês podem ver, ele aparece aqui também, no espaço 5 e no espaço 12. Mas, quando executamos o código, vocês podem ver que a string agora mudou. O que acontece é que no endereço de memória, o que era 32 virou 0 agora, delimitando assim o fim das substrings que foram criadas com strtoken. E é basicamente isso que a função strtoken realiza. Ele pega toda a substring até
o caractere selecionado na função, no caso foi o espaço, o 32, e transforma esse caractere em contrabarra zero, um zero que delimita o final dessa substring que ele detectou. Assim, ele retorna esse endereço. Retornando esse endereço, podemos puxar a string e ela irá ler todos esses caracteres que estão sequenciados até o momento que ele encontra um zero. Assim, quando executamos o strtoken com null, nós continuamos nessa mesma string, mas vamos agora verificar aonde acontece o próximo caractere selecionado. No caso, se eu selecionar o espaço de novo, vou até o espaço 12 e transformo, ele coloca um contrabarra zero no lugar na memória. Assim, delimitando Borges. E se repetirmos, faz a mesma coisa, alterando diretamente os caracteres na memória. E assim que o strtoken funciona. Agora, outra coisa interessante de se observar é como o endereço desta string é alterado. No caso, o endereço não é alterado, mas como ele se comporta. Podemos percorrer esse endereço. Vou apenas modificar aqui para endereço. Lembrando, aqui nós estamos nos referenciando ao conteúdo do endereço. Então, basta remover este asterisco. Pronto. Agora nós estamos referenciando o endereço em si. Podemos, como eu chamei de point, podemos chamar de point. Mas, como eu disse, nome já é o endereço do primeiro caractere de uma string. Então, podemos até tirar aqui a associação, não há problema, pois estamos de fato associando o endereço para o qual o ponteiro deve apontar. Então, executar aqui, vocês podem verificar que o endereço ele segue de forma sequencial. 36, 37, 38, 39 até 55. Uou! Mas estava de forma decimal. Agora sim, está na forma de ponteiro, perdão. Mas ainda assim, quando vocês podem verificar, numa string, o conteúdo de cada caractere está sequencialmente um após o outro, dentro do endereço de memória. Por isso que podemos só percorrer apenas somando 1. Mas para vetores é de 4 em 4, como foi visto anteriormente. E é isto que temos a falar sobre ponteiros. Esta foi apenas uma base. A questão de ponteiros é um conteúdo bem extenso. Recomendo praticar bastante. E espero que tenham aproveitado a aula. Muito obrigado e nos vemos na próxima.